Glória a Deus. Poderia sentar? Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Eu vou dar alguns avisos e eu queria que a Lorena já estivesse vindo até aqui à frente. Tá dando eco. Aí. Ela também vai dar um aviso. A partir de domingo próximo, vai estar começando mais uma turma da sala de batismo. Então, se você tem interesse, se você ouviu de Deus aí, que você precisa confessar isso publicamente, procure a pastora Verusca ou o pastor Wagner e faça já a sua matrícula para a próxima turma da sala de batismo. Beleza? Segundo aviso é que sexta-feira, dia 30, se eu não me engano, tem o Arraiá das Mulheres aqui. Cadê as mulheres? Então, tem o Arraiá das Mulheres, sexta-feira. A partir de que horas? 7h30. Precisa fazer alguma coisa? É R$10, tá? Venha caracterizado, venha a caráter, que vai ser um tempo especial. E também, a gente está passando por alguns processos de mudança na recepção. E se eu não me engano, está fazendo inscrição, é isso? Inscrição para você servir na recepção. Tá? Você não vai ganhar financeiramente, mas vai ser abençoado de outra maneira, grandiosamente. Beleza? Então, se você tem interesse em servir na recepção, procure a pastora Verusca também, que ela vai dar maiores detalhes. Está rolando uma reformulação e creio para crescimento e expansão desse ministério aqui na igreja. Amém? Graça e paz. O Marco, dá para jogar aí, por favor? Ah, já está. Então, gente, sábado nós teremos a formatura do Casados para Sempre. E eu conto com vocês para estar aqui prestigiando essa turma, que são vencedores, que em meio à pandemia, né, tantas lutas nós tivemos, e nós vencemos, né? Alguns deles estão aqui, e nós vamos honrar o Senhor, louvar o Senhor, testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez nessa semana conosco lá, e eu conto com vocês, tá bom? Então, sábado, 31, 7h30, aí nós teremos a entrega de certificados, e depois nós serviremos um caldo ali, com a contribuição de R$15. Nós teremos 2 tipos de caldo, e será uma noite muito agradável, né? Vocês vão ouvir aquilo que Deus fez através na vida deles, né? E o que Deus fez no nosso meio ali, e vamos ter um momento de confraternização ali também, tá bom? Saudade daquele... Nós vamos ter ali algumas pessoas ali, uma aglomeraçãozinha, tá bom? Conto com vocês. É preciso que vocês coloquem um nome. Eu coloquei no grupo da igreja, do MCM, porque é limitado, tá bom? Obrigada. Amém. As crianças. Cadê as crianças? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Confesso
confesso que eu estava um pouco resistente de pregar essa palavra, porque a gente fez recentemente uma série no Moving de 3 pregações dessa palavra. E acredito que provavelmente algumas pessoas aqui já ouviram, mas quando eu orava para que Deus pudesse falar ao meu coração sobre o que eu pudesse falar aqui esta noite, a única coisa que me vinha na cabeça era essa palavra. Então, vai ser essa palavra. Então eu acredito que Deus tem algo em torno dela para as nossas vidas aqui hoje. Amém? Todos acharam? Não? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu queria te desafiar que você falasse isso com muita ousadia. Você declarasse isso agora. Quem sabe? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Se o meu povo... Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para o ensaio foi legal. Pode de novo, bem forte, com autoridade. Vamos lá. Se o meu povo... orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque esta é a tua palavra, porque o Senhor nos ensina através dela, ó Pai, e nesse momento nós te pedimos que o Senhor possa nos ensinar mais e mais, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos, ó Pai, nos renovar através dela, ó Pai. Louvado seja o teu nome, é isso que nós te pedimos, Deus. Amém? Como está o seu coração nesses dias? Ou melhor, como está o seu coração nesse período de pandemia, mais especificamente? Qual tem sido a sua motivação? A sua motivação tem sido a mesma do antes da pandemia, ou a sua motivação está lá embaixo? Você está completamente desmotivado? Como está o seu coração? Se você fosse fazer uma avaliação aí agora, nesse período que nós estamos passando, como está o seu coração? Como está o seu desejo aí nesse momento? Por que eu estou te perguntando isso? Se nós pensarmos que o primeiro caso de Covid aqui no Brasil foi em fevereiro, no final de fevereiro do ano passado, nós estamos aí há 1 ano e 5 meses carregando essa pandemia. E o que é interessante nisso é que no começo a gente pensou que seria só um momento, que logo ia voltar as coisas ao normal, que muito em breve a gente ia poder estar agindo da mesma forma que nós agíamos anteriormente. E a grande verdade é que muita coisa mudou de lá para cá. Muitos de nós pensamos que ia ser um período de 40 dias, por ser uma quarentena, mas nem sempre uma quarentena é 40 dias. E passando essa quarentena, voltamos ao normal. E na verdade o que a gente viu é que nada disso aconteceu. E uma grande questão foi se levantada nesse período, né? Muitos diziam que nós não poderíamos entrar nessa pandemia e sair da mesma maneira que nós entramos. Muitas pessoas diziam que nós precisávamos sair de uma maneira diferente, com uma postura diferente, com uma atitude diferente. Era isso que se esperava. Por quê? Porque nós tivemos tempo talvez para ficar alguns dias em casa, nada programado. Nós tivemos tempo talvez para fazer coisas que anterior a isso a gente não fazia. Então era algo, sair diferente desse momento, desse tempo, era algo realmente essencial para as nossas vidas. Então muito se levantou em torno disso.
Só que quando a gente para e olha para toda essa situação, para todo esse cenário, quando a gente para e olha todas as perspectivas que foram geradas em torno disso, nós podemos dizer que o saldo disso é negativo. Por que é negativo? Muitas pessoas se esfriaram nesse tempo. Muitas pessoas se distanciaram de Deus nesse tempo. Muitas pessoas pararam de vir à igreja nesse tempo. Tudo bem que talvez, nós podemos ver aqui, talvez, não sei você, olhando aqui no nosso contexto, na nossa igreja, na nossa realidade, talvez você poderia aí pensar rapidamente 5 pessoas que não estão aqui. Talvez você faria essa contagem fácil. Tudo bem que existem aquelas pessoas que estão realmente respeitando todos os protocolos, mas o fato é que a igreja que nós éramos antes da pandemia, hoje não é mais a mesma igreja. Muita coisa mudou. E muitas pessoas do nosso meio se distanciaram. Talvez você possa pensar assim, mas foi porque é pandemia, a gente precisa se cuidar. Ok, eu acho que a gente precisa se cuidar e precisa ser sério esse cuidado. Só que muitas vezes nós se cuidamos para não vir na igreja, nós cuidamos para, de repente, não desenvolver um relacionamento, um compromisso com Deus, mas talvez nós não se cuidamos para poder ir num shopping e bater perna. Então, tipo assim, é uma questão que não tem uma equiparação legal. Há controvérsias nisso. Então, muitas pessoas têm deixado, e o que se pode ver, o que me leva a entender disso é que a chama apagou, a chama tem estado apagada. Nós estamos aí em época de Olimpíadas, adiada por conta de toda essa situação, e no início das Olimpíadas, uma tocha é acesa, e essa tocha fica acesa durante todo o período da pandemia, da Olimpíadas. E quando as Olimpíadas acabam, essa tocha ela é apagada ali, mas ela fica acesa até a próxima Olimpíada, guardada em um outro lugar. E o que eu penso disso é que a nossa chama precisa estar acesa em todo esse tempo. A nossa chama precisa estar acesa constantemente, não só em grandes situações, grandes eventos, em grandes acontecimentos. A nossa chama precisa estar acesa diariamente, todos os dias, todos os dias. E sabe, muita coisa às vezes se fala sobre que o fim está próximo, que nós estamos vivendo os últimos dias, que a volta de Jesus está perto. Eu penso um pouco diferente disso, eu penso que nós estamos um pouco distantes disso ainda. Mateus 24:14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, se eu olho na perspectiva de que o evangelho precisa ser pregado em todas as localidades, em todos os lugares, em todas as situações, em todas as línguas, para todas as tribos, raças, povos e nações, e eu olho o cenário que a gente tem hoje, de que existem milhares de povos e línguas diferentes, que nem tem a Bíblia traduzida na sua linguagem, eu penso que nós estamos muito distante disso. Só que eu penso que isso é uma responsabilidade que cabe a nós. Nós somos os principais responsáveis de poder levar esse evangelho a essas pessoas. Sabe, mas e quando eu penso nisso, eu vejo que realmente há uma seara muito grande, mas existem poucos trabalhadores. E ainda mais nesses dias, parece que os trabalhadores foram se esconder lá nas suas casas, ficam lá enclausurados o tempo todo. Só que eu tenho olhado para esse tempo de uma maneira diferente.
Eu penso que se nós precisávamos de um tempo para que a igreja do Senhor se levantasse nesses dias, se nós precisássemos de um tempo no qual a igreja seria uma oportunidade dela fazer a diferença, e de nós, como pessoas de Cristo, para fazer a diferença, eu penso que nós estamos nesse tempo. Eu penso que esse tempo é agora, esse é o momento, esse é o tempo no qual nós devemos nos levantar. Este é o tempo. Este é o tempo para que o trabalho pudesse se expandir, para que o reino de Deus pudesse se expandir. Esse é o tempo onde que nós deveríamos ser igreja e manifestar o reino dele aqui. Este é o tempo que talvez o melhor tempo para que nós pudéssemos pregar o evangelho nesses dias. E sabe, eu vejo que nós estamos tendo a oportunidade de viver algo novo, de experimentar algo sobrenatural, de talvez desfrutar de algo talvez jamais desfrutado, de ter uma experiência extraordinária com Deus. Mas parece que nós não estamos enxergando isso. Parece que nós estamos com os olhos vendados e não estamos olhando para essa situação. Mas por que eu estou falando isso aqui? Como eu disse, a gente tem dito isso nos cultos moving, e o meu desejo aqui esta noite é realmente passar aquilo que nós estamos falando, que nós estamos clamando aqui aos sábados, para que você realmente pudesse ser desafiado, para que você pudesse realmente viver um novo tempo, um tempo de encorajamento, um tempo de aproveitar as oportunidades, um tempo de dizer, eu tenho coragem. Esse é o momento de eu ir para cima, é o tempo de talvez você se encorajar e ter sangue nos olhos e realmente viver e anunciar o Evangelho de Deus. Então o intuito hoje dessa palavra é que realmente para que você possa sair daqui encorajado, para que talvez se até esse momento você não conseguiu sair ou ter alguma mudança de postura nessa pandemia, que você possa realmente se encorajar nesse momento e ter essa postura, e ter essa mudança de atitude, de mente, a partir de agora. E se a gente pudéssemos pensar em um texto que se levanta, que nós pudéssemos clamar, que nós pudéssemos realmente bradar aqui, eu penso que o texto de 2 Crônicas 7,14 é um texto realmente para isso. Porque ele é um texto que encoraja, ele é um texto que nos dá ânimo, ele realmente nos, sabe, se nós estamos ali desanimados, ele vem para nos encorajar. Realmente para nós termos ousadia. É um texto que ao mesmo tempo ele nos confronta, mas ao mesmo tempo também ele nos impulsiona. E mesmo que em meio aos desafios, ele vai nos fazer avançar. Ele vai nos fazer avançar. E se nós olharmos para o contexto que ele se encaixa, é exatamente essa realidade que nós vamos ver. Sabe, Salomão acaba de construir o templo, símbolo de um possível recomeço. Símbolo de um possível recomeço. E no capítulo 6, Salomão ora consagrando esse templo. Ele faz uma oração de consagração a esse templo. E sabe, essa oração é um clamor para que se cumpra a promessa feita ao seu pai Davi. Uma oração de clamor para que se cumpra aquilo que havia sido prometido a Davi. E sabe, e quando a gente olha para esse texto e a gente vê que o final dessa oração, o resultado é que a glória de Deus toma conta daquele lugar. Olha o que diz 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A presença de Deus encheu aquele lugar, e os sacerdotes, de uma maneira tão grande que os sacerdotes não conseguiam entrar. Eles tiveram que se ajoelhar, porque a presença de Deus era intensa naquele momento, naquele lugar. Todos se prostraram diante de Deus.
E todo esse mover é a intenção o que nos faz entender aqui é que foi como se Deus aprovasse tudo aquilo que Salomão tinha acabado de pedir, tinha acabado de clamar. E sabe, e a hora que todo aquele povo viu a manifestação, a grande manifestação que houve ali naquele lugar, eles contemplaram a presença de Deus ali naquele momento. Eles adoraram Deus ali naquele momento. E disseram que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É isso que nós precisamos entender, que o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo não parecendo, mesmo a situação não esteja favorável, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Foi um mover muito grande e impactante, trouxe renovação naqueles dias. Trouxe renovação naqueles dias para aquelas vidas. Então, pensando nessa ideia, eu quero compartilhar 3 aspectos para você. Para que você possa realmente sair daqui encorajado. Para que você realmente possa, talvez, mudar a sua perspectiva. Para que você realmente acenda a chama do seu coração novamente. E que você seja realmente um agente transformador nesses dias. Então, pensando nisso, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é quem nós somos. Diz isso, quem nós somos. E sabe, quando nós pensamos em quem nós somos, nós não imaginamos a grandeza disso. Nós não imaginamos a grandeza que há em torno disso. E sabe, determinar quem nós somos está relacionado a dizer quem nós somos como pessoa, como, no caso, ser humano, nos define o nosso caráter e os nossos objetivos. Isso nos define como pessoa. Só que, porém, existe algo que nos define que é muito maior que isso. É muito mais grandioso que isso. Do que simplesmente nos definir como ser humano, caráter, como pessoa. Há algo muito maior. E o texto começa dizendo, e se o meu povo? E se o meu povo? Uma coisa que nós precisamos entender, que quando o texto fala, e se o meu povo, ele está falando para nós. Nós somos esse povo. Então, se você puder pensar quem nós somos nesse momento, quem você é aqui na terra, você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Tá, mas talvez você pode pensar, mas ele está falando lá para o povo de Israel, para aquele grupo de pessoas ali. Realmente, o texto está falando isso para esse povo. Só que olha o que diz em 2 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Sabe, o que nos credencia a fazer parte do reino de Deus é o nosso novo nascimento. Então, se nós temos o novo nascimento, se nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos credenciamos e nós somos povo de Deus. Nós somos esse povo. Fomos credenciados a isso. Sendo assim, nós somos o povo escolhido de Deus, somos o povo exclusivo de Deus. Carregamos a identidade de Cristo em nossas veias, somos portadores da presença dEle, e o nosso dever, a nossa obrigação é apresentá-lo. A partir do momento que nós recebemos Deus, Jesus como nosso único e suficiente Salvador,
Isso corre aqui nas nossas veias, como povo de Deus. Povo escolhido, separado. E sabe, Deus, Ele está nos chamando nesses dias, Ele tá pedindo para as nossas vidas nesses dias, se o meu povo tomar iniciativa, se o meu povo se colocar na brecha, se o meu povo se levantar como igreja, se o meu povo se levantar como povo escolhido, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Mas veja bem, esse algo vai acontecer, nós precisamos agir, precisamos tomar alguma ação, alguma postura. Se nós ficarmos parados, se nós ficarmos sentados nos nossos lugares, nas nossas casas, simplesmente vendo tudo acontecer, nada disso vai acontecer. Deus não vai se manifestar. Ou melhor, talvez Ele se manifeste. Porque se nós não falarmos, as pedras vão falar pela gente. Mas Deus, Ele espera que nós nos levantamos como povo. Como povo. E sabe, quando nós olhamos para o que nós estamos vivendo nesses dias, quando nós olhamos todo esse cenário, nós podemos ver que nós temos tentado lutar pelas mesmas coisas, nós temos tentado clamar pela mesma coisa, estamos ali lutando pelo mesmo propósito. E sabe, quando a gente vê todo esse conjunto, isso remete a um alinhamento. E de fato, nesses dias, se tem algo que nós estamos fazendo, é orar para que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Para que venha a vacina logo para todo mundo. Então, se nós olharmos nesse sentido, há um alinhamento. Só que nós não podemos ficar presos somente a isso por conta de uma necessidade momentânea. Isso precisa ser sempre, constantemente. Só que eu penso que talvez todo esse caos seja realmente para que algo starte nos nossos corações, na nossa mente, e para que a gente realmente haja em favor do reino de Deus, em unidade, e levarmos as boas novas de Cristo nesses dias. Sabe que como igreja nós precisamos nos posicionar em autoridade em cada canto de Londrina, em cada canto de qualquer outra cidade, estado. Nós precisamos nos posicionar em autoridade quanto igreja. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso objetivo. Seguindo o texto fala assim, o meu povo. Na sequência ele fala que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Quando Deus fala isso, Ele está se referindo a este povo que se diz seu, a um povo que carrega o seu nome no DNA, no seu DNA. O que nada mais Deus está dizendo aqui é que, quando nós nascemos para Ele, nós somos chamados pelo nome dEle. Carregamos o seu nome e sobrenome. Eu já não me chamo mais Wesley, mas eu me chamo como povo de Deus, filho de Deus. Está no meu DNA. Está no meu DNA. É como se fosse algo mais ou menos nesse sentido. Um embaixador. O embaixador normalmente, quando ele vai para outro lugar, para outro país, para outra nação, ele vai para representar o seu país naquele lugar. Ele está lá naquele lugar para poder... É como se, aonde ele chegasse, aquele lugar se tornasse o país dele. E aonde ele colocar a planta dos pés dele, ele está levando o seu país.
Ou seja, se é um brasileiro naquele lugar, não é, de repente, talvez Estados Unidos, é Brasil, porque há o embaixador ali, ele está representando o Brasil naquele lugar. E quando nós pensamos que se um povo que se chama pelo nome de Deus, nós precisamos ser esse povo, embaixador, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali precisa ser reino de Deus estabelecido. Nós precisamos levar a presença, nós precisamos levar a glória de Deus, nós precisamos levar o amor de Deus. Nós precisamos levar o novo de Deus sobre aquele lugar. Somos embaixadores dele. Aonde nós estivermos, nós precisamos ter essa mentalidade. Nós somos embaixador dele ali naquele lugar. E sabe, quando eu penso nisso, eu preciso pensar que aonde eu estiver, eu não posso ser influenciado. Eu preciso influenciar. Muitas vezes o mundo tem nos influenciado. O mundo tem atirado setas sobre as nossas vidas para nos influenciar. Nós precisamos sair disso. E como povo de Deus, nós precisamos reverter esse cenário, essa situação, e nós sermos os influenciadores deste tempo. Sabe, nós precisamos parar de concordar como se tudo é normal hoje em dia. Nós precisamos olhar, parar de aceitar e dizer, são novos tempos, é os tempos de agora, isso aí é normal, nós precisamos aceitar, nós precisamos entender, nós precisamos receber. E sabe, infelizmente muitas vezes essas coisas têm entrado em nosso meio, dentro da igreja. Por tratar algumas coisas como normalidade, onde na verdade não é. Sabe, nós precisamos parar e analisar e ver aquilo que está errado. Nós precisamos parar e realmente meditar e olhar. Se eu não estou sendo influenciado ao invés de ser influenciador. Sabe, quando eu sou influenciado, isso não faz parte de pessoas que carregam o nome de Deus na sua essência. Mas pessoas que carregam o nome de Deus na sua essência, Ele influencia, Ele faz a diferença. Ele precisa chegar chegando, com ousadia, com autoridade. Precisa chegar chegando, representando o reino de Deus ali, com atitude, com atitude. Diante de tudo isso, o texto ele ainda vai falar de algumas coisas que nós precisamos fazer quanto povo de Deus. Então, na sequência de Crônicas 7:14, ele nos deixa algumas recomendações do que nós devemos fazer. Nós somos povo, mas o que nós precisamos fazer sendo esse povo? E se nós olharmos, a primeira coisa que o texto fala é que nós precisamos se humilhar. Diz isso bem alto. Eu preciso me humilhar. E sabe, humilde significa estar em submissão, viver um estado de rendição. Se a gente for olhar lá no grego, significa se rebaixar, se tornar escravo. Filipenses 2, de 5 a 8, diz algo nesse sentido.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus se rebaixou, se tornou escravo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós pensamos em um exemplo de postura, que realmente que se foi lá e humilhou, talvez o maior exemplo, talvez não, o maior exemplo disso é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele revolucionou o mundo com a sua humildade. Sabe, mesmo cheio de glória, mesmo cheio de poder, mesmo sendo cheio da graça de Deus, ele se humilhou. Ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de todo o seu poder e se humilhou. E sabe, quando ele teve essa atitude, quando ele teve essa postura, ele mudou corações, ele deu sentido à vida, ele trouxe cura a tantas vidas, ele se colocou no lugar do próximo e logo algo novo aconteceu sobre cada vida, sobre cada lugar onde ele se estabeleceu. Com a humildade de Jesus, ele transformou a história, ele mudou a história. Ele mudou. O texto que a gente acabou de ler de Filipenses, ele diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo. Mas o que é ter esse mesmo sentimento? Ter esse mesmo sentimento é ter exatamente essas mesmas atitudes. Nós precisamos amar mais, nós precisamos se compadecer mais com o outro, nós precisamos se colocar mais no lugar do outro, nós precisamos ter mais amor nesses dias. Nós precisamos obedecer mais, nós precisamos testemunhar mais. E às vezes até descer do salto, que às vezes a gente mesmo se coloca, né? Nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma vontade, o mesmo desejo de Jesus. E sabe, quando a nossa postura é essa, sabe, significa que ninguém pode fazer nada por nós, a não ser Deus. Quando nós assumimos essa postura de sermos parecidos como Jesus, nós estamos dizendo que nada e ninguém pode fazer nada para as nossas vidas, a não ser Deus. A não ser Deus. E sabe, quando nós temos essa postura, isso significa que, como Jesus revolucionou, nós também poderemos revolucionar e mudar a história nesses dias. Nós vamos poder fazer a diferença. Nós começaremos a fazer a diferença. Vidas serão transformadas através disso. Eu creio que muitas vezes, aonde nós chegarmos, se nós realmente tivermos esse mesmo sentimento que Jesus teve, nós vamos constranger pessoas como Jesus constrangia. E sabe, quando a gente fala em se humilhar, não é você passar vergonha, não é você, sei lá, ser humilhado perante as pessoas, não é nesse sentido. Não é nesse sentido, é você realmente não fazer nada contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Você pode ter certeza que você não vai passar vergonha. Você pode ter certeza que você não vai ser motivo de chacota. Porque a presença de Deus, o sentimento de Jesus, a atitude dele está em você. E ao invés de causar vergonha, você vai causar vida. Vida nova sobre o ambiente que você estiver.
vidas serão transformadas. Vidas serão transformadas. Uma outra recomendação que o texto fala é que nós precisamos, além de se humilhar, nós precisamos orar. Diga isso, eu preciso orar. Nós precisamos orar. Sabe, a oração, ela é a base para que um grande mover aconteça. Sem oração, nada vai acontecer. Sem oração, nada vai acontecer. E sabe, quando eu olho aqui para esse texto, apesar de não estar explícito assim, quando Deus pede que oremos, não é qualquer tipo de oração. Não é qualquer tipo de oração. Hoje a gente chegou ali em cima para orar e eu até cheguei e brinquei, falei, o negócio está fumegando aqui hoje, né? Realmente estava tendo ousadia na oração. Estava tendo fervor naquele momento na oração. O pessoal que estava lá em cima estava realmente clamando. Intensamente. Intensamente. Então, quando nós falamos aqui em oração, apesar de não estar explícito, não é qualquer oração. Nós precisamos realmente orar fervorosamente. Nós precisamos clamar. E sabe, quando nós falamos em clamar, nós não entendemos o sentido real da palavra. Clamar, ela significa suplicar, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em alta voz. Isso é clamar. Em diversos momentos, Deus pede na palavra dele que nós clamamos. Só que muitas vezes nós não clamamos. Pensa assim, suponha-se que você se depara com uma pessoa que chegou endemoniada. Como que você vai orar? Ô parceiro, sai aí. Viu? Sai, por gentileza. Por gentileza, trazendo um lado aqui do meu amigo. Sabe, se a gente chegar dessa maneira, sendo coleguinha do ser que está ali, ele vai dar risada na nossa cara. Nós precisamos chegar orando, declarando fervorosamente, em nome de Jesus, sai agora. E assim precisa ser em todas as nossas situações, e assim precisa ser em todas as nossas necessidades. O nosso clamor precisa ser intenso, o nosso clamor realmente precisa ser algo que mexe com os nossos corações, que estremece as nossas estruturas. O nosso clamor precisa abalar o ambiente ao qual nós estamos. Imagina se nesse período de pandemia, um tempo onde nós temos aí quase 600 mil mortes já aqui no Brasil. Se a gente ficar orando ali, com a boca mole. São dias que nós precisamos realmente bradar. Se existe um leão dentro de você, esse é os dias que ele precisa sair. Esse é os dias que você precisa abrir a sua boca e profetizar, declarar vida, declarar mudança de história na vida das pessoas que estão aí internadas, morrendo. Isso é clamar.
clame. Clame. A sua oração precisa ser um clamor nesses dias. A sua oração precisa ser algo que vai impactar nesses dias. E sabe, não é fazer algazarra, não é fazer baderna, mas é ter atitude, ousadia. Sabe, a oração ela é a nossa maior ferramenta para que nós possamos realmente arrebentar as potestades. A nossa oração é a nossa maior ferramenta para que nós possamos quebrar as cadeias. A nossa oração é a nossa maior ferramenta para que nós possamos abalar as estruturas do inferno. Tenha coragem, ousadia. Ore fervorosamente, clame. Continuando aqui, além de se humilhar e orar, o texto diz que nós precisamos buscar a face do Senhor. Diz isso, buscar a face do Senhor. E como nós podemos buscar a face do Senhor? De que maneira nós podemos fazer isso? Ou melhor, quanto nós desejamos por isso? Quanto nós desejamos em buscar a face do Senhor? Se a gente pudesse colocar aqui um termômetro de 0 a 100, quantos por cento, ou qual nível poderia estar esse desejo seu hoje? Qual nível estaria? Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, quando nós decidimos buscar a face do Senhor, é que nós precisamos ter um desejo profundo. Nós precisamos desejá-lo com todas as nossas forças. Nós precisamos persegui-lo, correr atrás dele. Ele precisa ser o nosso alvo, ele precisa ser aquilo que nós definimos como meta todos os dias. Ele precisa ser aquilo que pulsa intensamente nos nossos corações. Sabe, a segunda coisa, para que isso aconteça, nós precisamos pagar um preço. Não tem como a gente desejar o Senhor, buscá-lo, sem que nós pagamos um preço. Se nós queremos viver uma vida, viver uma experiência sobrenatural, nós precisamos pagar um preço. Só que muitas vezes nós não desejamos o suficiente. E muitas vezes o resultado é que nós vamos questionar Deus. Por que Deus? O que eu estou fazendo diferente? O que fulano, cicrano tem melhor que eu? Por que acontece com todo mundo e não acontece comigo? Ou muitas vezes nós queremos buscar a face do Senhor, mas nós também queremos ter o controle disso. Nós não passamos o controle a Ele, nós não se entregamos por completo a Ele, nós não nos rendemos à liderança do Espírito, nós sempre queremos ter o controle, nós sempre queremos estar na direção. Nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, do nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora. Não no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora que Deus quer. Porque nós queremos ter o controle. Jeremias 29:3 diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Sabe, toda essa mudança só vai acontecer se nós estivermos com os nossos corações voltados para isso. Quando nós procurarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se houver uma entrega por completo, coração quebrantado e contrito, nós cantamos aqui no início, um coração de adorador, rendido, prostrado,
apaixonado. E sabe, Deus ele está à espera disso. Deus ele espera disso da nossa parte. E o seu desejo é dar. O seu desejo é que nós desfrutemos de coisas especiais, sobrenaturais com Ele. Mas precisa também haver essa disponibilidade da nossa parte. Precisa ter essa sinceridade nos nossos corações. Honestidade. Sermos honestos com Deus. Qual tem sido a sua vontade hoje para isso? De 0 a 100? Qual tem sido? Seguindo aqui, uma outra recomendação que ele nos deixa é que nós precisamos se converter dos maus caminhos. Então, além de se humilhar, orar, buscar a face, nós precisamos se converter dos maus caminhos. Diz isso, se converter dos maus caminhos. E sabe, a principal coisa que nos impede de sair dos maus caminhos é o bendito pecado. Ele sempre é a raiz do problema. Ele sempre é a pedra do nosso sapato. Ele sempre é o obstáculo que nos leva a tropeçar. É sempre o pecado. Porém, uma postura madura muda tudo esse percurso. O apóstolo Paulo já dizia em 1 Coríntios 13:11, que quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Figuramente, Paulo está afirmando que muitas vezes nós raciocinamos como meninos espirituais. Temos atitude de meninos, infantis. Queremos tomar leitinho ali o tempo todo. Leitinho com Toddy. Quem gosta de um leitinho com Toddy aqui? Eu diminui bastante. Culpa da Gilmar, Mari, mas eu diminui bastante. Virei cafezeiro agora. Mas nós queremos tomar o leitinho ali, leitinho com Toddy, leitinho com Nescau o tempo todo. E sabe, enquanto a nossa postura for essa, nós não vamos se afastar dos maus caminhos. Por exemplo, quando uma criança cai e se machuca, ou até mesmo quando ela faz algo errado, qual é a reação? A reação é que o pai ou a mãe corre ali mais depressa possível e tenta ali apartar a situação, tenta levantar, tenta se machucar, acudir. Essa é a reação. Sempre necessita de alguma correção. Pô, filho, você fez isso, está errado, não é assim que se faz, não pode agir dessa maneira. E sabe, como meninos espirituais, é exatamente isso que acontece. Sempre carece de alguém ali para poder corrigir, para poder socorrer, para poder dizer, ó, colega, não é desse jeito, não é por esse caminho, não é dessa forma. Precisa crescer, precisa amadurecer, você precisa mudar as posturas, você precisa mudar seu jeito. Sempre precisa ter alguém ali para poder ficar falando. Precisamos ser, nós precisamos ser homens e mulheres adultos. Nós precisamos ser maduros para reconhecer os nossos erros. Nós precisamos ter postura de reino para não ficarmos presos a esse caminho de pecado. Precisamos se distanciar disso. Parar que isso nos impeça continuamente de avançar, se posicionar, ter uma postura realmente de homens e mulheres maduras. E não deixar que o pecado nos enraize. Eu creio que Deus ele está abrindo um caminho. Só que para que esse caminho continue sendo aberto, é tempo de nós mudarmos
a nossa postura, é tempo realmente de nós crescermos, é tempo de nós alargarmos a nossa visão, é tempo realmente de buscarmos essa transformação. E o caminho vai abrir, Deus vai alargar os caminhos. Eis que faço uma coisa nova, eis que faço uma coisa nova. Colocarei rios no ermos, abrirei um caminho em meio ao deserto. É isso que Deus quer fazer sobre nós. É isso que Ele deseja se nós tivermos uma postura de homens e mulheres maduros. É isso que Ele quer. E uma terceira coisa das 3 que eu falei que ia falar. É que se a gente entender quem nós somos, é que se a gente cumprir tais recomendações, haverá uma promessa sobre as nossas vidas. Há uma promessa sobre as nossas vidas. E sabe, todas as condições anteriores culminam sobre o que Deus está dizendo aqui no final de Crônicas 7:14. Deus libera uma promessa aqui, e que para cada condição anterior, condição terrena anterior, há uma reação no céu. Para cada condição terrena anterior, há uma reação no céu. Há uma reação no céu. Sendo assim, uma das reações que Deus promete é que Ele nos ouvirá. Diga isso, Ele nos ouvirá. Então Ele nos ouvirá é o primeiro sinal dos céus. Esse é o primeiro sinal dos céus. E sabe, parece algo simples, por se tratar algo comum do nosso dia a dia. Pô, a gente ouve, a gente escuta. Parece ser algo muito simples, muito comum. Sabe, mas quando nós falamos em que Deus nos ouvirá, aí muda completamente a perspectiva da história. Deus, Ele não está aqui fisicamente em nosso meio, mas Ele nos ouve, Ele tem esse poder de nos ouvir. Olha a grandiosidade, olha o poder disso. Ele nos ouvirá. E sabe, quando isso acontece, é como se os céus se abrissem. Ou seja, é como se não houvesse interferências, como se não houvesse barreiras nessa comunicação. Sabe, quando os céus se abrem, há uma sensação de clareza em nossos pensamentos. Não há mais sombras para dúvidas. É como se tudo testificasse. E sabe, quando os céus se abrem e Deus nos ouve, Ele derrama o seu Espírito sobre nós e a manifestação dEle acontece em nosso meio. E sabe, a melhor coisa que pode acontecer nisso tudo é que nós vamos poder compartilhar as nossas angústias com Ele, porque Ele nos ouve. Nós podemos compartilhar as nossas alegrias, porque Ele nos ouve. Nós podemos compartilhar os nossos sonhos, porque Ele nos ouve. Nós podemos expressar tudo aquilo que nós sentimos, porque Ele nos ouve. Deus nos ouve. Deus sempre está aberto para ouvir aqueles que são tementes a Ele. Ele nos ouve. Quem aqui já teve alguma experiência que você pode dizer assim: Deus me ouviu? E quando a gente tem essa sensação, é diferente. Parece que como se algo caísse sobre nós. Parece como, sei lá, o nosso coração transbordasse dentro de nós, como se o nosso coração quisesse saltar para fora. Parece que como se nossa visão estivesse tampada e nós começamos a enxergar. É essa sensação que dá. É extraordinário, é algo realmente que não tem explicação. E quando nós temos uma experiência dessa e sentimos isso, uau!
Recentemente eu fui num lugar e era um lugar difícil de estacionar. E eu fui, Deus, prepara um lugar bem na frente ali. Prepara um lugar bem na frente para eu poder estacionar, porque senão eu vou ter que andar muito. Porque senão vou ter que deixar o carro longe, aí o carro não tem seguro. E aí a Aline já fica fervendo na minha cabeça. Onde você vai deixar o carro? Eu já fui, Deus, prepara um lugar ali na frente. E aí quando eu cheguei no lugar ali, eu passei e não vi nada, eu falei, poxa Deus. Só que daí eu fiz a volta, no que eu fiz a volta eu voltei. Do nada tinha uma vaga na frente do lugar que eu precisava parar. E aí, só que na hora que eu parei ali, tipo, atitude humana, né? Eu já comecei a murmurar, né? Poxa Deus. E só depois que eu estava indo, chegando no lugar que eu estava, me deu aquele start. Eu falei, eu pedi para Deus preparar um lugar ali. E só agora eu me dei conta que Ele preparou. Ou seja, Deus ouviu. Deus ouviu. E é assim, na simplicidade Ele nos ouve. Na simplicidade Ele nos ouve. Sabe? Mas talvez muitos estejam pensando, nunca ouvi o céu se abrir, eu não vejo nada acontecer. Parece que Deus não me ouve. Parece que Ele não me ouve. Mas sabe, há uma promessa aqui. E essa promessa é que Ele nos ouvirá. Precisamos cumprir a nossa parte. E assim Ele nos ouvirá. Ele quer nos ouvir. Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Continuando, a segunda reação dos céus, que nos condiciona, se nós cumprirmos tudo aquilo que nós já vimos aqui, que nós precisamos cumprir, Ele vai perdoar os nossos pecados. Diga isso. Ele perdoa os nossos pecados. Sabe, se cumprirmos todas as condições, os nossos pecados serão perdoados. Nós nos tornamos dignos da presença de Deus. Nós vamos desfrutar da sua glória. E sabe, quando tudo isso acontece, tudo muda, tudo se torna perceptível, a nossa vida muda. Nós agimos diferente. Sabe, é como se a presença dEle muda. Uma vida sem pecado nos aproxima de Deus. Geralmente seremos impactados por Ele. Nós vamos sentir Ele mais intensamente. Os nossos laços vão ser encurtados e a sua presença se torna rotina diária nas nossas vidas. Um outro exemplo é que nós vamos encontrar paz. Deus, Ele dá paz aos nossos corações, Ele dá vida aos nossos corações. A angústia, o medo, o aprisionamento já não vão fazer mais parte de nós. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um bálsamo de amor que nos proporciona paz e vida. Quando Ele perdoa os nossos pecados, nós viveremos um bálsamo de amor, porque Ele é paz e vida. Sabe, um outro exemplo é que nós vamos viver a verdade. Satanás, ele é astuto e enganoso, e por muitas vezes ele tenta nos aprisionar nas mentiras. Mas quando nós vivemos essa verdade, Deus, através do seu perdão, quebra todas as cadeias, quebra todos os julgos, quebra toda a mentira. Ele nos mostra a verdade, e nós começamos a desfrutar de uma verdade que se cumpre, não de uma verdade enganosa. Aquilo que Ele falar é real, vai se cumprir. Nós viveremos essa verdade. Sabe, nós também vamos viver a justiça. A justiça se manifesta através de Jesus Cristo, ou seja,
Deus cumpre o seu compromisso dentro da aliança. Ele é a justiça leal, Ele é infalível, é a justiça divina, Ele não oprime, Ele é misericordioso. Nós viveremos dessa justiça. Sabe, existe uma conexão entre céu e terra. Através do perdão de Deus. Através do perdão dele. É como se uma chave virasse nesse momento. É como se tudo mudasse. É como se o peso caísse das nossas costas. É como se nós saíssemos revigorados. Os pecados já não fazem mais parte de nós, sobre as nossas vidas. Os pecados que não fazem parte do plano celestial se desconectam das nossas vidas. E sabe, esta noite há uma chave sendo liberada aqui. Há uma chave sendo liberada aqui, onde Deus está dizendo que Ele perdoa os nossos pecados. Então tome posse dessa chave. Receba ela, gire ela, transforme a sua vida. É tempo de mudarmos essa postura. É tempo realmente de se posicionarmos como filhos de Deus, para o reino de Deus. Sabe, Deus Ele está o tempo todo disposto a nos perdoar. E Ele está esta noite entregando uma chave para que nós possamos sair desse aprisionamento. E para que nós se entregamos a Ele totalmente. E desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. E a terceira coisa que o céu reage através das condições anteriores é que Ele sara a nossa terra. Diz isso, Ele sara a nossa terra. Sabe, quando nós pensamos em ter uma terra completamente sarada, nós estamos pensando em um tempo de cura e de restituição, um tempo de reabilitação física e espiritual. Um tempo de cura física e espiritual, libertação. Por isso, se estamos dispostos a passar por esse processo de alinhamento com o reino de Deus, de cumprir todas as outras condições, se nós estamos dispostos realmente a viver, encarar tudo isso, Deus não lançará sorte a nós. Deus vai derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Deus vai agir, se manifestar. E sabe, todas as nossas lutas passam a ser de Deus. Nesse momento, maldições são quebradas, bênçãos são derramadas, curas, a libertação, a salvação sobre as nossas vidas. A salvação sobre as nossas vidas. E sabe, como já disse lá no início, que essa era uma palavra para o povo de Israel. Foi uma palavra para o povo de Israel especificamente, após a construção do templo. E sabe, eu vejo que essa palavra veio realmente para estabelecer um novo tempo naqueles dias. Um novo momento. Algo novo estava para acontecer ali. E eu penso que uma das coisas que estava por vir nesse tempo, realmente é esse tempo de cura, de restauração. Eu creio que existiam pessoas ali precisando de cura física, espiritual, de libertação. E após a construção desse templo, após a oração de Salomão, tudo isso se cumpriu ali. Tudo isso aconteceu ali naquele lugar. A terra foi completamente sarada ali naqueles dias. E sabe, quando eu olho para hoje, nós vemos que mais do que nunca nós estamos vivendo essas mesmas necessidades. Vivemos em um tempo onde pessoas estão cada vez mais doentes, onde pessoas estão debilitadas mentalmente, fisicamente, espiritualmente.
pessoas se afundando em crises de depressão, pessoas se afundando em crises emocionais. A gente não ouve muito isso porque a mídia não divulga, mas aqui em Londrina, mesmo tem um alto índice de pessoas que se matam. Nós estamos vivendo em um tempo onde a cura precisa parar sobre os nossos dias. E sabe, Deus ele está ansioso para que esse mover aconteça, para que essa cura aconteça. Os céus estão ansiosos em reagir à manifestação dos filhos de Deus. Sabe, quando esse agir acontecer, quando essa transformação acontecer, tudo isso que eu falei aqui vai acontecer. Haverá cura, haverá restauração, cura mental, cura física, cura espiritual. Deus quer trazer cura para esses dias. Deus ele quer se revelar aos nossos corações nesses dias. Deus ele quer agir sobre esses dias. Este é o tempo. Está propício a isso. Sabe, chegou o tempo de nós realmente se levantarmos. Chegou o tempo de nós, quanto igreja, marcharmos. Chegou o tempo de nós sermos essa cura para esta geração. Este é o tempo. Se você está com o seu coração aí temeroso, frio, a chama apagou, este é o tempo, chegou o tempo onde a igreja do Senhor precisa se levantar, precisa marchar em favor do reino de Deus. Este é o tempo. Quantos estão dispostos a isso esta noite? Quantos estão dispostos? Eu não sei se você entendeu tudo isso que foi dito aqui, mas se você precisasse ficar com algo no seu coração, quero dizer que você precisa gravar isso. Quem nós somos? Primeira coisa, quem nós somos. Você precisa entender o que eu preciso fazer para me encorajar, para agir, para manifestar o reino de Deus. E que diante disso, uma promessa será liberada sobre nós nesses dias. Entenda quem nós somos. Se coloque-se diante de Deus sobre o que você precisa fazer, aonde você deve atuar, aonde você deve agir, aonde você deve manifestar a glória de Deus, pois ali uma promessa, uma bênção será derramada sobre ti e sobre aquele lugar que você estiver. Fique em pé no seu lugar. Eu queria contar uma história para a gente terminar. Não sei se todos conhecem aqui a história do avivamento na Rua Azusa. Quem já ouviu dessa história? Sabe, o que aconteceu ali naqueles dias não foi algo comum, não foi algo normal. Um grupo de 7 pessoas começaram a se reunir numa pequena casa em Los Angeles, que não era a Rua Azusa ainda especificamente. E essa reunião tinha um único intuito, de orar. Presta atenção como a oração, ela é a nossa ferramenta para que tudo isso aqui se manifeste. 7 pessoas começaram a orar numa casa. E sabe, a partir do momento que eles se colocaram, que eles se dispuseram ali, como povo de Deus, algo grandioso começou a acontecer ali naquele lugar.
E diante de tantas coisas que começaram a acontecer, eles viram que eles precisavam sair do pequeno lugar que eles estavam e ir para um lugar um pouco maior. Porque as reuniões com 7 pessoas começou a chegar mais pessoas, começou a gerar mais pessoas ali dentro. E eles foram para um outro lugar, uma velha igreja abandonada na Rua Azusa, em Los Angeles. E ali naquele lugar onde com mais pessoas, com mais gente, eles continuaram cumprindo o mesmo propósito de orar, 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 orar. E sabe, através dessa busca, através de tudo que eles estavam ali dispostos, fervorosos, com o coração em chamas, queimando, foi capaz de mobilizar o mundo inteiro. E até hoje, muitas pessoas dizem que reflexos acontecem até hoje disso. Aquele outro lugar começou a também ficar pequeno. A presença de Deus ali era tão grande, era poderosamente manifesta naquele lugar, que pessoas a quarteirões de distâncias daquele lugar eram impactadas pela presença de Deus. Ela não precisava estar ali, bastava ela estar na região. Deus conseguia tocar aquelas pessoas, porque havia um mover muito grande, poderoso de Deus naquele lugar. O resultado disso é que 600 milhões de pessoas foram atingidas